nosso Senhor Deus, tudo para que ele cresça e que nós possamos diminuir mais e mais, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós finalizamos ali no versículo 28, né? Nós vimos que, enquanto Paulo estava lá em Éfeso, esse acontecimento aí, um acontecimento em relação aos ourives, né? Aqueles que faziam nichos de Diana, né? Eles se reuniram ali, coordenados ou cabeçados por Demétrio, e Demétrio, ele juntou, né, todos os artífices, juntou todos aqueles que faziam nichos de Diana, aqueles da mesma profissão, e eles se reuniram ali porque tinham receio ali, né, eles tinham aquele receio de que a deusa Diana deles caísse em descrédito. Nós vimos que foram três eram os motivos dessa reunião, né, no versículo 26, versículo 27, né, que a profissão deles estava em perigo, o templo da deusa Diana podia ser estimado em nada, e a própria deusa, né, ia ser destruída, tirada a sua divindade, né? Então eles estavam aí temerosos porque eles tiravam muito lucro aí da fé dessas pessoas nessa deusa aí, na deusa Diana, né, a deusa Diana dos Efésios. E eles se reúnem, né? Se reúnem ali, e o alvo é Paulo, ou seja, Paulo, ele, segundo eles, no versículo 26, Paulo vinha persuadindo, vinha desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então eles se revoltam ali, né, de tal forma ali, essa turba, né, essa multidão raivosa, eles partem ali para o teatro, né? Partem ali para onde um teatro aqui, talvez achavam que Paulo estivesse lá nesse teatro, nós iremos ver aqui, não sei, mas após essa reunião de Demétrio e dos seus colegas de profissão, houve essa grande confusão na cidade de Éfeso. Então, depois de um grande avivamento, como nós vimos ali nos versículos 17, 18, né, versículo 20, que a palavra do Senhor crescia, prevalecia, as pessoas jogaram ali os seus rolos, né, os seus pergaminhos ali com artes mágicas, sem se importar com o dinheiro, sem se importar em guardar, sem se importar em passar aquelas artes mágicas para outras pessoas. Eles apenas tacaram fogo em tudo. Não se preocuparam ali, né, o montante aqui que foi queimado, 50 mil denários. Então, após esse grande avivamento, após essa bênção, né, que o versículo 20 fala que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, após tudo isso, nós vimos esse tumulto aqui, esse tumulto que se iniciou aqui na cidade de Éfeso, né? Então, foi padrão, né? Isso que nós estamos aqui vendo foi padrão, né? Em Antioquia da Psídia aconteceu, em Icônio aconteceu, em Filipos aconteceu, em Tessalônica aconteceu, em Bereia aconteceu, não pelos bereanos, mas pelos tessalônicos que vieram até Bereia, incitaram a multidão. Aconteceu em Corinto também. E eu creio que as únicas cidades que não aconteceram, né, tumultos e confusões, foi a cidade de Atenas e Derbe, né? Mas Atenas, mesmo em Atenas, Paulo não sofreu perseguição, mas ele foi tratado como um escárnio, né, pelos habitantes ali, chamaram ele de tagarela, né, escarneceram dele, como temos no finalzinho do capítulo 17. Em Derbe, eu creio que foi a única cidade onde foi mais tranquilo ali a passagem do apóstolo Paulo, né? Maiores problemas não são relatados na cidade de Derbe. Então, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28, se você tiver uma Bíblia, acompanhe pela sua Bíblia, bênção, né? Glória a Deus. Versículo 28 fala o seguinte: ouvindo isto, ou seja, tudo que foi relatado nos versículos 23 a 27, da reunião que eles tiveram, então, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E versículo 29 fala que toda a cidade foi tomada por uma confusão, tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, alguns companheiros de Paulo, né, do apóstolo Paulo, foram agarrados aqui, foram levados para o teatro da cidade, né? Levaram ali Gaio, levaram ali Aristarco. Não é informado onde o apóstolo Paulo estava, se estava na escola de Tirano ou se em algum outro lugar,
mas esses dois companheiros aqui de Paulo, eles acabaram sendo agarrados ali por essa multidão, né, por essa multidão furiosa. Então, os gregos, eles tinham esse, nós iremos ver aqui logo em seguida, né, que eles tinham esse costume de, eles sempre resolviam todos os assuntos da cidade em reuniões comunitárias, democráticas, né, através do voto dos cidadãos. Inclusive, a palavra democracia vem dos gregos, né, demo, povo, né, cracia, governo ali, governo do povo, né? Então, essas reuniões eram ouvidas as ideias sobre determinado assunto e as propostas eram colocadas em votação. E quem tivesse a maioria simples dos votos vencia. E essas reuniões, é interessante que essas reuniões, a gente vai ver no versículo 23, a palavra assembleia. Então, o termo grego para assembleia é justamente o termo eclésia, né, que daí vem a palavra igreja. Então, quando havia necessidade de tomar decisões na comunidade, se faziam essas assembleias, essas eclésias, e os cidadãos eram chamados para fora das suas casas e os seus assuntos particulares para o espaço ali comunitário, e eles decidiam as questões. Interessante porque aí esse termo eclésia, né, ele veio a designar o termo igreja, né, veio a ser o nosso termo igreja. E, de certa forma, nós somos chamados para fora também, assim como os gregos eram chamados para fora das suas casas para debater um determinado assunto. Nós, como igreja do Senhor, somos também chamados para fora do mundo. E que, pelo poder do Espírito Santo, nós passamos a viver em Cristo, né, para Cristo e com Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essas pessoas, essa multidão aí que é capitaneada por Demétrio, eles agarraram a Gaio, agarraram a Aristarco, companheiros de Paulo, e versículo 30 fala que, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então, Paulo ali viu os seus amigos ali, né, sendo agarrados ali, né, e sendo levados, nós vamos dizer que eles vão ser levados aqui para o teatro ali, né, para talvez para algum grupo ali de magistrados, né, de procônsulos. Nós vamos ver que um escrivão, ele fala a multidão ali. Então, esses dois homens estão levados e Paulo quer se apresentar, né? Paulo, pegaram os teus companheiros ali, pegaram Gaio, pegaram Aristarco, Paulo quer se apresentar ali, mas os discípulos não permitiram. Então, eles agarram esses dois companheiros, né? Eram macedônicos, macedônios. Ambos eles são citados nas Escrituras. Gaio é citado em Atos 24, né, citado ali que ele acompanha Paulo ali na volta para Jerusalém, na volta, na verdade, para Acaia, a Ásia. E Aristarco é citado no livro, na epístola de Paulo aos Colossenses, né, Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Colossenses 4:10. Então, companheiros de Paulo ali, que são, inclusive, citados nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, o único crime desses homens aqui era ser companheiro de Paulo, era pregar o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, que não tinha, né, sido agarrado, ele quer se apresentar ali ao povo. Quando ele soube dos seus amigos, ele quis se apresentar ao povo, né, o povo que é justamente a palavra demos, né, democracia, né, demo, povo. Então, o objetivo era impedir que os seus amigos ali sofressem, né, algum dano, né, sofressem algum tipo de violência física ali, e Paulo não queria carregar essa culpa. Mas os discípulos, de modo algum, eles permitem que Paulo se apresente ali no meio da multidão. Então, Paulo não seria tratado como Gaio e Aristarco, né? Paulo seria tratado de uma forma mais severa. É como Davi, né? Como Davi queria ir para o meio da batalha ali, né? Quando Israel entrava em guerra contra os seus inimigos, e os amigos de Davi não deixavam. 2 Samuel 18:3, tu vales mais por 10.000 de nós. Era assim que eles falavam de Davi. E Paulo aqui é do mesmo jeito, né? Paulo, os discípulos ali, os amigos de Paulo, protegiam Paulo, né? Paulo valia muito. A vida dele era muito preciosa aos olhos de todos e aos olhos do Senhor também. Glória a Deus, né?
Não foi o Senhor que disse, né, lá naquela visão que Paulo teve, né, lá em Corinto, que Paulo não se calasse, mas falasse, porque o Senhor estava com ele. Então, Paulo tinha que ser protegido ali pelos seus discípulos, né? E também alguns da Ásia, versículo 31, asiarcas, né, usado esse termo aqui, asiarcas, eram principais ali da Ásia, eles também, amigos de Paulo, eles rogaram a Paulo que não se arriscasse indo ao teatro. Então, os amigos de Paulo aqui o protegendo, né? Paulo ele não seria tratado de forma branda, ele seria tratado com muito mais crueldade do que Gaio, do que Aristarco. Porque os ourives, né, liderados por Demétrio, eles estavam com raiva de Paulo, versículo 26. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, não só aqui, mas em toda a Ásia. Então, a raiva deles era contra Paulo. Então, eles protegem ali, de certa forma, o apóstolo Paulo, tanto os discípulos quanto esses asiarcos, né, que eram principais da Ásia. Paulo, se ele fosse ao teatro, seria se jogar na boca dos leões, né? Uma multidão ali, raivosa, furiosa contra um homem, né? Mas sabemos que quem estava com esse homem, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 32 diz que uns, pois, gritavam de uma forma. Aqui nós já voltamos, o relato de Lucas já volta para a multidão. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, aquela multidão ali, aquela reunião de Demétrio com os ourivos, eles arremeteram para o teatro, e nessa ida ao teatro, muitas pessoas se juntaram, né, muitos curiosos. E acabou que se tornou uma confusão ali, e muitos não sabiam nem por que motivo estavam ali, né? Então, eles protestavam ali de forma confusa na frente do teatro, uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro, informações desencontradas, ira, uma confusão, uma balbúrdia, né, como nós ouvimos nesses últimos meses aí essa palavra, né? Uns deviam gritar, matem os judeus, outros deviam gritar, matem Paulo, outros deviam gritar, grande a Diana dos Efésios. Então, uma confusão ali naquela multidão, né? Ninguém se entendia, essa era a verdade, né? E a gente vê logo que esse negócio não era de Deus. Porque o que é que Deus diz, né? 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se havia confusão, né? Se havia desentendimento, se havia discórdia, né? Se eles não se entendiam, é porque esse negócio aqui não era de Deus, né? Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. As coisas do Senhor têm que ser todas claras, né? Objetivas. Se você vai fazer um negócio, vai fazer uma viagem, você pede oração ao Senhor, o Senhor demora para lhe responder, você não sente tranquilidade no seu coração, é porque não é de Deus. Fique no seu lugar, ore ao Senhor e depois você faz o que você tem que fazer. Glória a Deus. Então, muitos não sabiam nem por que estavam ali, não sabiam o que tinha acontecido, que tinha começado essa confusão, esse ajuntamento de pessoas. Devia ter muitos curiosos aqui no meio, né? Apenas repetindo ali o que a multidão estava gritando, né? Glória a Deus. O versículo 33 fala que então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Então nós temos aqui que os judeus, eles impeliram Alexandre. Impelir é você empurrar, avançar, fazer avançar com força. Eles empurraram ali Alexandre. Mas não sabemos, a Bíblia não nos traz muitos detalhes sobre esse Alexandre, nem a razão por que eles fizeram isso, esses judeus impeliram isso. Não fica claro o porquê disso. Duas hipóteses são levantadas. A primeira é que talvez Alexandre estivesse sendo acusado de alguma coisa. Alexandre, ele era judeu. A segunda, que seria a hipótese mais provável, era que Alexandre iria apresentar uma defesa em nome dos judeus, declarando que os judeus não tinham nenhuma conexão com Paulo ou com esse caminho, né, como era conhecido o cristianismo. Então, os judeus, claro, eles se opunham à idolatria ali dos efésios, né? Eles se opunham tanto quanto os cristãos. Só que,
Eles também eram alvos, seriam alvos também de Demétrio e da sua turba furiosa, né, os judeus e os cristãos, porque os dois grupos se opunham à idolatria. A diferença é que os judeus ficavam mais na deles, e Paulo, ele era mais ousado, ele era mais agressivo, ele falava mesmo em suas pregações. Por isso que o ódio aqui de Demétrio, da sua turma aqui, é contra Paulo. E, de certa forma, que eu creio que essa hipótese é a mais plausível, né, que eles empurram ali Alexandre, no intuito de Alexandre ali falar contra Paulo a favor do povo judeu, né, tirando o foco daquela multidão do povo judeu. Ele, isso aí os judeus não tem nada a ver com isso, é mais ou menos isso que Alexandre ia falar. Ele tenta acenar ali para a multidão, pedindo calma, pedindo atenção, mas ele não tem sucesso. Quando viram que ele era judeu, no versículo 34, eles foi mais irados ali, aumentaram a voz, gritaram por espaço de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Versículo 34, quando, porém, reconheceram que ele era judeu, que Alexandre era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então, quem vai interceder é um escrivão da cidade. Então, o escrivão não se sabe o nome dele, né, mas apenas que o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, diz. Então, ele vai dar aqui um pequeno discurso aqui de alguns versículos, um discurso ali que vai acabar com essa revolta, né, vai acabar com essa multidão irada. Então, Alexandre foram atrás de Paulo, não acharam Paulo, pegaram Gaio, pegaram Aristarco. Paulo tentou interceder, não, eu vou lá livrar os meus amigos, mas seguraram Paulo. Eles arremeteram para o teatro ali. Os judeus, de certa forma, impeliram Alexandre. Alexandre vai falar em favor dos judeus contra Paulo, dizendo que os judeus não tinham nada a ver com esse caminho, nada a ver com essa doutrina aí, mas ninguém consegue falar, Alexandre não consegue falar. Até que o escrivão da cidade, que era o principal magistrado da cidade, ele toma a palavra e tenta acalmar a multidão. Ele aplaca, a palavra do Senhor faz que ele apazigua o povo. E aqui tem as palavras que ele vai usar para acalmar essa multidão. Então, o escrivão, só para a gente entender, porque aqui é um escrivão que fala, e a raiz dessa palavra escrivão é a mesma raiz da palavra escribas, né, que nós vimos muito ali no Evangelho segundo escreveu o João Marcos, que é gramateus, né, gramática. Então, esse escrivão, ele era responsável por fazer os registros públicos e apresentar os assuntos ali nas assembleias. E isso era uma assembleia, não deixava de ser. Todas as correspondências oficiais destinadas à cidade de Éfeso iam no nome dele, no nome do escrivão. Ele era o responsável por pacificar o povo e evitar tumultos, evitar motim, ele que comandava a guarda da cidade. Então, o escrivão ele vai mencionar 4 pontos aqui bem importantes. Vamos dar uma lida aqui no que ele falou. O escrivão da cidade, versículo 35, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Então, ele levanta pontos aqui que não são a favor do cristianismo, claro, né? Mas, de certa forma, ele consegue apaziguar, consegue acalmar a multidão. Ele fala no versículo 35, versículo 36 também, que o mundo todo sabia, né, que a cidade de Éfeso era guardiã ali do templo da deusa Diana.
Embora Diana fosse uma deusa virgem, padroeira da caça, era uma deusa da fertilidade. E eles criam que, nós vimos que a imagem dela era aquela figura representada por muitos seios, né? Eu coloquei a imagem dela aqui no último estudo. E essa imagem eles criam também que ela tinha caído do céu, né? Tinha caído ali do céu, tinha provavelmente um meteorito caiu do céu e o povo passou a adorar como se fosse uma pedra sagrada ali e atribuiu aquilo a Diana. Então, o escrivão, ele chama a atenção para isso, ó, não precisa vocês estarem fazendo isso aqui, porque todo mundo sabe, mal sabia ele, né, que o evangelho já estava dominando tudo, né, mas ele fala essas palavras aqui, talvez sem conhecimento ali de que o evangelho já estivesse crescendo, e ele fala que esses homens, versículo 37, não eram acusados de serem sacrílegos, né? Sacrilégio é o ato de você roubar o templo, roubar imagens do templo, roubar qualquer objeto ali dentro de uma igreja, de um templo, você comete um sacrilégio. Então, e ele fala também que eles não são acusados de blasfemar contra a deusa, né? Talvez Paulo seja, mas Paulo não está ali. Então, o escrivão, ele traz também a memória, traz também ao conhecimento de todos, né, que existem meios legais. Os acusadores, eles conheciam os processos legais para fazer qualquer acusação, mas eles estavam usando de uma revolta que era repudiada totalmente por Roma. Roma não aceitava qualquer rebelião, não aceitava qualquer início de revolta, de ajuntamento contra o governo, contra César. Eles podiam tomar medidas mais civilizadas. Ele fala no versículo 38, ó, audiências, há procônsules, né, que eram uma espécie de juízes, que se acusem uns aos outros de forma legal, de forma civilizada. Tudo tem que ser feito aqui, segundo o escrivão, com decência e ordem. Então, os próprios cidadãos de Éfeso, eles estavam correndo risco ali. Roma dava liberdade, mas qualquer desobediência civil, eles eram implacáveis, né? Eles não aceitavam desobediência civil, rebelião de qualquer natureza, motim, eles não aceitavam, né? O escrivão, ele traz ali à mente de todos a gravidade do que está acontecendo, a gravidade daqueles atos. Essa revolta pode ter consequências sérias. Os privilégios, né, que as cidades tinham, Éfeso tinha privilégios, podiam ser tirados, né, podiam colocar ali um governador como Pôncio Pilatos, um exército ali, uma guarnição, legiões ali romanas, toque de recolher. Então eles podiam ser acusados ali e perder todos os privilégios, acusados de sedição. É isso que o escrivão traz à mente ali de todos. Então, se não se estabelecesse a paz, se não se estabelecesse a ordem, se eles falhassem ali, de certa forma, em controlar o povo, Roma poderia destruir todo mundo ali, destruir também. Um rigoroso controle ali poderia ser colocado na cidade de Éfeso. Então, o escrivão, ele traz isso à mente das pessoas. Versículo 39, ó, se alguma coisa pleiteais, que se decida numa eclésia, numa assembleia, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição. Era muito sério a sedição. Jerusalém ela foi destruída em 70 depois de Cristo porque foi acusada ali de rebelião contra Roma, de sedição. E eles chegaram ali como uma onda, destruindo tudo, tocando fogo em tudo. Então Roma não aceitava sedição, não aceitava motim, não aceitava rebelião, não aceitava esse tipo que estava acontecendo aqui, essa multidão raivosa ali. Então, o apelo do rebelião, ele foi bem sucedido. Versículo 41, e havendo dito isto, dissolveu a assembleia, né? Todos foram para suas casas. Então, a assembleia foi dissolvida, nenhum processo adicional foi instaurado, nem contra Gaio, nem contra Aristarco, nem contra Paulo, nem contra Alexandre, nem contra ninguém. O escrivão, nós vimos aqui nas palavras dele que ele não defendeu o cristianismo, pelo contrário, ele foi exaltar aqui a Diana aqui dos Efésios, a cidade de Éfeso, né, e a Diana dos Efésios. Mas, de certa forma, ele conseguiu ali acalmar os ânimos daqueles que estavam com raiva ali, correndo para cima de Paulo, né?
E, cessado o tumulto, Paulo decidiu ali que era hora de sair da cidade, né? Sair de Éfeso. Hora de partir dali, mas também serviu para mostrar que, de certa forma, a lei romana já estava dando uma certa proteção para os cristãos. Roma, até então, ela não tinha nenhuma acusação formal contra o cristianismo, nem contra Paulo. Nós vimos, em Corinto, nós vimos que o procônsul Gálio, ele se recusou até mesmo a ouvir uma acusação ali dos judeus contra Paulo. Em Éfeso, né, o escrivão ajudou aqui, como nós vimos. Então, essa ajuda de Gálio, né, lá no Corinto, na cidade de Corinto, a amizade de Paulo aqui com os asiarcas, né, com os principais da Ásia, com seus amigos também, e o escrivão aqui, de certa forma, eles deram uma certa liberdade ali para o evangelho. O evangelho continuou sendo pregado, nós não temos mais relatos de nenhuma sedição, de nenhum problema, de nenhuma perseguição na cidade de Éfeso. Se aconteceu, não ficou nas escrituras, né? Glória a Deus. Amém. Então, no capítulo 20, nós temos que Paulo, ele continua a sua viagem, né? Ele partiu ali de Antioquia, ele passou pelas regiões ali da Panfilha, da Frígia, passou pelas regiões passou pela Ásia, né? Por Éfeso. E ele, após 3 anos em Éfeso, ele continua a sua viagem, né? Nós estamos aqui na cidade de Éfeso, então agora, depois de 3 anos, e por conta desse episódio aqui, Paulo segue viagem, ele agora ia passar pela Macedônia, ia passar por Pérgamo, de Troade ia pegar um barco, né? Ia passar novamente por Filipos, né? Por Anfípolis, por Tessalônica, Bereia, Corinto. Então, ele ia visitar todas as cidades ali da Macedônia e da Caia também. Capítulo 20, versículo 1, vai falar sobre isso. Ó. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Então, Paulo, ele manda chamar a todos ali. Vemos que ele não saiu apressado, como em outras cidades. Ele não sai ali de forma às pressas ou com medo. Ele sai de forma solene. Ele manda chamar todos os seus discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, após cessar aquele alvoroço, né, aquela confusão, Paulo chama todo mundo ali. Algumas traduções falam que ele abraça todo mundo, abraçando-os, eles partiu para a Macedônia. Tranquilizou a todos, né? Fiquem tranquilos que eu vou seguir em frente. Então, Paulo havia passado muito tempo em Éfeso, mais tempo do que qualquer outra cidade. Então, nessas 3 viagens missionárias, a cidade que Paulo mais tempo passou foi a cidade de Éfeso. E Paulo passa por todas aquelas cidades ali, ó, versículo 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, ele passa ali pela Macedônia, bem rápido o relato, né? O versículo 2 fala que ele atravessou aquelas terras, né? Passou por Filipos, passou por Bereia, passou por Tessalônica, e chegou em Nacaia, né? Aqui o nome Grécia é o mesmo que Acaia, só que Grécia era o nome mais popular. Então, Paulo passa por todas as cidades por onde tinha estado na sua segunda viagem missionária, em todas as cidades ali da Macedônia, confirmando o evangelho, vendo se os irmãos estavam ainda com fé, ainda firmes na palavra. O lado pastoral de Paulo aqui entrando em ação. Então, inclusive, ele passou por uma cidade ali do Apocalipse, né? Uma das igrejas do Apocalipse passou por Esmirna, passou por Pérgamo, também ficam próximas ali uma da outra. E com muitas exortações, né? Com muitas palavras ali, ele exortou todos os discípulos dessa região da Macedônia. As pregações de Paulo eram demoradas, né? Ele tinha muito a dizer, até que ele chega na região ali da Caia, na região da Grécia. Grécia era o nome popular da região da Caia. É a única, esse versículo 2 do capítulo 20 é o único local, o único versículo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, em que tem a palavra Grécia, que é a palavra Elas, né, do grego Elas, com H.
Versículo 3 fala que Paulo se demorou 3 meses ali na Caia, né, ali na Grécia, ou seja, na cidade de Corinto. Era lá que Paulo tinha mais discípulos, né, tinha mais crentes ali com ele, né. Atenas o recebeu, mas foi aquela coisa fria, né, aquela coisa que disseram que ia escutar Paulo depois, né, que ele esculhambaram com ele ali, resumindo, mas foi em Corinto ali que ele estabeleceu uma base ali na Caia, né? Então, ele passa 3 meses ali naquela região da Acaia. 1 Coríntios 16, versículos 5, 6. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, né, queria passar o inverno lá, e o inverno dura 3 meses. 3, 4 meses ali, né, dependendo do local. Então, Paulo passa esses 3 meses ali com os Coríntios, e ele já estava a ponto de voltar, de navegar novamente para Antioquia, para a Síria. Ele iria voltar para onde ele tinha realmente uma base estabelecida ali, que era a cidade de Antioquia da Síria. Mas a gente vai ver que houve uma trama contra Paulo. Versículo 3. Onde se demorou 3 meses na cidade de Corinto, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, Paulo já estava a ponto de ir navegando, lembrando que em Corinto tinham 2 portos, era uma cidade tremenda ali, comércio, viam pessoas de todas as regiões, todo dia chegava gente de Corinto, todo dia saía gente de Corinto, tinham 2 portos ali, e Paulo já estava a ponto, já estava com uma viagem marcada, né, passagem comprada para a Síria, quando ele soube ali de uma cilada, de uma conspiração contra ele, né, contra a sua vida. Então, não sabemos que conspiração é, se iam matar Paulo no barco, se iam jogar ele no meio das águas, mas Paulo sabe dessa conspiração, né? Não sabemos também como ele soube, se o Espírito Santo revelou a ele, ou se algum irmão revelou a ele, mas o fato é que ele fica sabendo. E Paulo tem que mudar os seus planos. Paulo decide voltar, não mais navegando, mas por terra. Essa trama aqui, né, não, como falei, não sabemos o que pretendiam fazer com Paulo. Ele também, nós sabemos pelas suas cartas que ele estava levando dinheiro, levando ofertas para a igreja lá da Judéia, ofertas coletadas em Tessalônica, ofertas coletadas em Corinto, ofertas coletadas lá em Éfeso. Talvez a trama fosse para que roubassem as ofertas, não sei, e matassem Paulo, fazendo parecer que fosse um roubo, mas sabemos que Paulo ficou sabendo dessa conspiração e ele muda os seus planos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, só para a gente entender o que ia acontecer, vou colocar o mapa novamente aqui para vocês. Paulo, ele queria... Então, ele está agora na cidade de Corinto, né? Não sei se vocês vão enxergar, mas é bênção, né? Glória a Deus. Caso vocês não consigam enxergar, quem estiver olhando para um celular, você pode girar o celular, que a tela fica um pouquinho maior, e eu creio que vocês consigam ver. Então, ele está na cidade de Corinto. Perdão. Ele está na cidade aqui de Corinto. Ele está na cidade de Corinto. E ele ia fazer esse trajeto aqui de barco. Era uma viagem bem rápida, né? Uma viagem aí de 5, 6 dias. Mas por conta dessa, ele fica sabendo dessa conspiração e ele faz o quê? Ele volta tudo pela terra, né? Ele faz o caminho inverso, voltando para Bereia, de lá para Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade. E só em Troade, né, aqui em Assos, em Mitilene, ele pega um barco ali e vai navegando até Jerusalém. Então, por um lado, atrapalhou realmente a viagem de Paulo, mas por outro, Paulo também teve a oportunidade de pregar em outras cidades ou nas mesmas cidades para outros irmãos, né? Como nós sempre falamos, a perseguição sempre
o Senhor sempre dá um jeito ali para que a perseguição se transforme em bênção. Então, Paulo, ele tem que mudar os seus planos, né? Ele tem que mudar os seus planos por conta de uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Os judeus aqui, novamente, sendo uma pedra ali no pé, no sapato de Paulo, né? Então, Paulo, ele volta pela Macedônia, pela terra onde seria mais seguro, e alguns irmãos vão com ele, né? Que bênção, aqui nós temos que alguns irmãos acompanham, versículo 4, proteger o apóstolo Paulo, né? Esse atentado aí, muitos irmãos o acompanharam, claro, para salvaguardar a vida do irmão, levá-lo em segurança. Uma forma de dar segurança ao apóstolo Paulo também, as ofertas, né, que tinham sido coletadas entre os crentes gentios para os crentes lá da igreja de Jerusalém. Nós vemos aqui, ó, versículo 4, acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, aquele mesmo Aristarco que foi agarrado, né, lá em Éfeso, Secundo de Tessalônica, os dois eram de Tessalônica, Gaio de Derbe, Gaio também foi um dos, junto com Aristarco, foi também agarrado ali por Demétrio, pelo seu grupo, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, um grupo aí de alguns homens aí da Bereia, de Tessalônica, de Derbe. Timóteo era de Listra, né? Glória a Deus. Tíquico e Trófimo da Ásia, talvez de Éfeso. Então, uma forma de dar segurança ali para o apóstolo Paulo, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós temos aqui que a gente vai começar a perceber, ou seja, a gente vai nota no versículo 5, no versículo 6, que Lucas também está no meio. Ele se inclui no meio aqui, ó. Estes nos precederam. Então, aí, Lucas está no meio. Esperando-nos em Troade. Então, Tíquico e Trófimo, eles foram na frente ali, né, e esperaram por todos em Troade. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o intuito de Paulo, no versículo 6, era... na verdade, nós só iremos saber isso depois. Então, o intuito de Paulo era passar o Pentecostes em Jerusalém. Ele vai falar sobre isso. Os seus planos foram mudados. Talvez ele quisesse passar a Páscoa na Antioquia, né? Passar a festa dos pães asmos lá também, passar o Pentecostes lá também, mas os seus planos foram mudados. Então, ele desejou, como a gente vai ver depois, passar o Pentecostes em Jerusalém. E aqui nós estamos, o que do versículo 6 fala que depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, para a gente entender, ó, Tíquico e Trófimo, eles eram da Ásia, então eles eram da cidade de Éfeso, então eles estavam esperando na cidade de Troade. Paulo com o seu grupo aqui, eles chegaram até a cidade de Filipos, e lá eles resolveram passar ali a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela era a semana imediatamente à Páscoa do Senhor, a Páscoa judaica, né, claro. Então, a Páscoa ali, no domingo já começava a festa dos pães asmos. E eles ficaram ali, né? Ficaram ali durante essa festa dos pães asmos. Passaram 7 dias ali nessa festa. A festa dos pães asmos era os pães sem fermentos, mostrando que a gente estava no mês de Abib, ou seja, março, abril. O mês judaico ele começa no meio de março, termina no mês de abril, ele não coincide com os nossos meses. Então, eles estavam aqui guardando a Páscoa, né, ainda observando ali alguns costumes judaicos, e eles ficaram em Filipos durante 7 dias. E quando eles partiram, a palavra do Senhor fala que em 5 dias eles chegaram em Troade. Normalmente, essa viagem ela durava 2 a 3 dias. Só que, como era inverno, né, os ventos estavam contrários, então eles duraram ali 5 dias para chegar na cidade de Troade. Então, e eles passam uma semana em Troade. Então, para a gente entender, ó, porque em um versículo só, ele fala todo esse tempo, versículo 6, ó, eles esperaram em Filipos 7 dias, que era a festa dos pães asmos,
Quando eles começaram a navegar, passaram 5 dias no mar. Quando chegaram em Troade, encontraram todos, passaram ali 7 dias, uma semana em Troade. Então, ao todo aí, 2 semanas e 5 dias, mais ou menos, né, eles passaram em Filipos e em Troade, né, e no mar também, né. Que bênção, né? Então, agora já estavam um pouco a salvos ali da conspiração que tinham tido em Corinto, já estavam na Ásia, né, já estavam na cidade de Troade, que é a primeira cidade ali da Ásia Menor. E em Troade, nesses 7 dias aí, versículo 7, culto, né? Palavra do Senhor, glória a Deus. Assim como precisamos do alimento diário, nós precisamos também da palavra do Senhor. O alimento, ele nos fortalece fisicamente, a palavra do Senhor nos fortalece espiritualmente. Glória a Deus. Então, em Troade, durante aqueles 7 dias, eles se reuniram ali no primeiro dia da semana, que bênção, domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha aí que bênção, né? Esse versículo 7, capítulo 20, versículo 7, ele é bem significativo. É a primeira indicação que o culto cristão ele é realizado no domingo, no dia do Senhor. Foi em um domingo, no primeiro dia da semana, que o nosso Senhor ressuscitou. Os cultos, então, passaram a ser realizados aos domingos, diferente do culto judaico, que era no sábado. Então, Paulo, junto com os irmãos aqui, a fim de partir o pão nada mais é do que celebrar a Santa Ceia, uma ordenança deixada pelo nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus só deixou 2 ordenanças, só deixou o batismo e a Santa Ceia. Ordenança dos sacramentos, né, a mesma coisa. Segundo as Escrituras, só são 2, não são 10 nem 7. Glória a Deus. Então, que bênção, né? Inclusive, nosso Senhor ressuscitou em um domingo, e também o Espírito Santo ele foi derramado em um domingo, 50 dias após a ressurreição de Jesus, que era o Pentecostes, era também um domingo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, partir do pão ali, a lembrança, né, do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz, corpo de Cristo, né? O pão simbolizando o corpo e o vinho simbolizando o sangue derramado na cruz, feito em memória do Senhor, como memorial. O Senhor estava presente ali, mas em espírito, né? Glória a Deus. E como é bom, né, nós vermos aqui os irmãos em comunhão, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Embora nós possamos, claro, ler, possamos meditar, possamos orar, possamos louvar em nossos lares, é sempre importante, né, cultuar a Deus junto com os irmãos, mantendo assim a comunhão, um fortalecendo o outro, um exortando o outro. Paulo fala sobre isso, né? Quando vos ajuntais, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem louvor, outro tem língua, faça-se tudo para edificação. Uma pessoa só, ela não tem todos os dons, então é necessário um ajuntamento coletivo, e cada um tem um dom diferente, e todos vão se edificando, todos vão se encorajando, ajudando uns aos outros e testificando o amor do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? A palavra do Senhor fala que quão bom e agradável, né, e suave é que os irmãos vivam em comunhão, né, juntos ali, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor Deus, né? Glória a Deus. E o local de reunião, versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, né? O cenáculo era uma sala bem grande, onde eram feitas as refeições, geralmente era no andar superior. Nós vamos ver que esse cenáculo aqui não era no andar superior, mas era no 3º andar, já era bem mais alto do que o normal. Então, eles não tinham nessa época ainda templos cristãos, se reuniam nas casas, partiam pão de forma simples, de forma singela, não tinha um espaço ali próprio para isso, mas faziam tudo de forma singela, né, com singeleza de coração, né? Glória a Deus. E Paulo gostava, né? Parece o nosso irmão Evandro, né, que quando começa a falar de Deus não para. E Paulo começou a falar ali, versículo 7, e prolongou o discurso até a meia-noite, né? Foi bênção, né? Foi um discurso aí abençoado, que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele fortalecendo a todos os irmãos ali,
o versículo 9 fala que um jovem, né, um jovem chamado Eutico, ele estava sentado ali numa janela, e ele acaba adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então, esse jovem Eutico, né, todos ali no cenáculo, todos ali, um ambiente pequeno, claro, lâmpadas aqui, né, devia estar quente ali, eu não sei, todos, e eu creio que era bem diferente dos nossos cultos. Todos os irmãos conversavam, todos os irmãos argumentavam, perguntavam, tiravam dúvidas. Paulo gostava de falar ali, testemunhos eram ditos, orações, né, cânticos, era uma bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, se estendeu até meia-noite e esse jovem ali estava na janela, acabou adormecendo e caiu lá de cima e foi dado como morto, foi levantado morto. Ele morreu, né? Caiu, se machucou ali, bateu a cabeça e acabou falecendo, né? Glória a Deus. Então, Paulo, né, que descendo, porém, Paulo, versículo 10, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Ele não está morto, ele está vivo. Paulo deve ter feito ali uma oração ao abraçar aquele jovem. Claro que o jovem teve culpa também, né? Paulo estendeu a sua oração ali, a sua pregação, mas o jovem ficou sentado ali numa janela, sem reverência, talvez olhando para fora, quando devia estar olhando para dentro, né? A janela dispersando ali a sua atenção. E o sono lhe sobreveio ali em sinal de que ele não estava atento à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos deixa atentos, né? Nos deixa alertas, né? Então ele acaba adormecendo ali e caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Paulo abraça, né? Paulo desce, ele apressado, abraça e ele, o jovem ali, volta a viver, né? Glória a Deus, glória a Jesus. É como se Satanás tivesse empurrado esse jovem aí para que, de certa forma, tirar a atenção ali, reprovar a obra de Paulo. Mas Deus, aprove a Deus que o jovem vivesse novamente, né? Então, pela palavra jovem aqui, nós entendemos que Eutico tinha entre 8 e 14 anos. Os pais devem ter levado ele ali, claro, para ele ver as palavras do apóstolo Paulo, aprender mais sobre Jesus Cristo. Claro que nós devemos, como pais, sempre levar os nossos filhos, né? Claro, glória a Deus que eles fizeram isso, mas Eutico estava ali, de certa forma, disperso ali, sentado na janela, né? Algo ali que não deveria ter sido, não deveriam ter deixado ele fazer isso. Então, após esse incidente aí, versículo 11, subindo de novo, continuou, né? Deus fez um milagre ali, o jovem estava vivo, glória a Deus, glória a Jesus, havia sido levantado como morto, mas ele estava vivo, Paulo orou ali. Lucas era médico, ele deve ter atestado que o rapaz realmente estava morto, mas Paulo disse que ele estava vivo, que não se perturbassem. Eles voltam e ainda falou, olha que bênção, era um culto, mas transformou-se, foi uma vigília. Que bênção, né? Glória a Deus. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu em viagem. Olha aí que bênção, né? Uma pregação ali, uma ceia, aconteceu um milagre ali da ressurreição de Eutico, e esse culto aí, essa ceia se transformou em uma vigília, eles continuaram o culto, e a igreja conduziu o rapaz vivo, ó, versículo 12, conduziram o Eutico vivo e sentiram-se grandemente confortados. Olha aí que bênção, né? Mas isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Os sinais seguirão aqueles que me seguem. E isso foi um sinal, né, de que a pregação de Paulo era de Deus. Satanás tentou ali, através desse jovem, né, talvez acabar ali com a festa, mas Deus protegeu, Deus abençoou, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E Paulo ali falou largamente ainda até de manhã cedo, né? A sede ali das pessoas pela palavra do Senhor. Hoje a gente às vezes reclama do que o culto demora um pouco mais, né? O culto de 1h30, o culto de 2 horas, passa um pouquinho do tempo ali, as pessoas já começam a sair, já começam a reclamar com o pastor, e aqui Paulo falou até meia-noite,
Aconteceu isso com o jovem Eude, que ainda falou até o romper da alva. E as pessoas ali, creio que poucas devem ter se levantado para ir embora, todos ali sedentos pela palavra do Senhor, sedentos por aprender mais de Paulo, né, de Jesus com Paulo. E foi bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós iremos ver no próximo estudo, na quarta-feira, se Deus assim o permitir, que Paulo continuou a sua viagem aí até chegar em Jerusalém, né? E em Jerusalém ele seria preso, né? É profetizado que quando ele chegasse em Jerusalém ele seria preso, mas ele disse que se for assim, que seja, e ele continua a sua jornada até Jerusalém, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane. Oi, Renato. Vamos orar, né, meu amado? Vamos orar. Deus maravilhoso e poderoso, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por essas palavras, por esse estudo, Pai, que mostra, Senhor, o tamanho do teu poder, Senhor, ali em ressuscitar aquele jovem que caiu. Deus amado, o teu poder também é revelado, Senhor, nas longas horas de pregação. Paulo ali com força, com determinação, com alegria, falando da tua palavra, Pai, durante toda a noite. Ó Senhor amado, Deus querido, que nós também tenhamos essa força, que nós também tenhamos essa vontade de falar da tua palavra, essa vontade de escutar a tua palavra, que estejamos atentos, Pai, à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os que estão aqui nesse grupo, Senhor, venha abençoar a todos, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que tão tremendo ensinamento vai nos fazer meditar hoje à noite, vai nos fazer lembrar, Pai, que todos esses acontecimentos foram debaixo de tanta perseguição, Paizinho, e que a igreja, ela para ser igreja, meu Deus, para ela, a palavra de Deus diz, Jesus disse, nós sofreremos perseguições. Então, Pai, se não estamos sendo perseguidos nas nossas vidas individuais, Pai, alguma coisa está errada, nós precisamos ser perseguidos, papai, as pessoas precisam nos perseguir, papai, por quê? Porque a tua palavra, ela confronta, ela vem para retirar, Pai, a pessoa do pecado, daquilo que ela está ali idolatrando, do que ela está ali buscando, Senhor, Deus amado, tu és que faz a transformação. Pai, em nome de Jesus, por isso eu peço, Senhor, que tu venhas abençoar todo esse grupo, Senhor, a cada um de nós. Eu peço para cada um, Pai, bênçãos celestiais. Eu peço salvação, eu peço transformação, eu peço temor ao Senhor, eu peço as coisas dos céus, Pai, para cada um aqui. Senhor, ser conosco, nos abençoa, Pai, porque nós temos a certeza que buscando as coisas do reino, as coisas do céu, todas as demais serão acrescentadas às nossas vidas, papai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por mais um dia que tu nos deste. Nos dá uma noite de paz e tranquilidade e que amanhã, Senhor, se tu não voltares, estejamos de volta aqui. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.